Saudações, queridos e queridas, está no ar o Ryunomaru, seleção japonesa especial Copa América, contando toda a trajetória da seleção nipônica no torneio mais importante de seleções da Conmebol. Galerinha, resumão aí, completaço dos jogos do Japão aqui no Brasil. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barburi Alegria apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Tudo certinho? E começou a Copa América, rapaz. Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Começou a Copa América, já passou o jogo do Japão. Eu sei que talvez nós estamos um pouco atrasados com o cronograma, mas a gente já tinha meio que avisado que talvez ficaria um pouco comprometido aí as gravações devido à nossa viagem para São Paulo. E hoje a gente vai ter muita coisa para comentar, talvez até mais, né, do que o normal, porque desta vez, né, usando o termo que o Elias já patenteou, estávamos em loco no Morumbi para assistir Japão e Chile. Exatamente, meu irmãozinho Thiago Henrique Cruz. E foi um dos dias, aliás, uma das semanas mais épicas das nossas vidas. A gente tem tanta história para contar, não só do jogo, mas tudo que aconteceu, tudo que envolveu. A gente vai contar tudo para vocês aí a partir de agora, porque tem que juntar os caquinhos. Claro, o resultado não foi o que a gente esperava. A gente esperava que ia ser um jogo difícil, que viria uma derrota, mas que não seria uma goleada, né? Por algumas falhas individuais, algumas idiotices de alguns jogadores, o Japão acabou sendo derrotado de um placar um pouco avançado, né, para a seleção chilena, mas isso não tira a aventura, isso não tira o charme, isso não tira tudo o que nós passamos nessa semana aí de estreia da Copa América, né? Algo que eu vou guardar para sempre na minha vida. Até vou fazer um post depois, mais tarde, no Facebook, também contando tudo o que aconteceu, porque é algo que eu vou guardar para sempre no meu coração. Não consigo nem descrever, ainda mais porque nós conseguimos ver o jogo junto, né? Eu, você e a galerinha. Uma coisa que a gente vai contar para vocês também, que nós burlamos a lei, né, Thiagão? Quando nós começarmos aí a falar dos bastidores do jogo, né? Pois é, aconteceu de tudo um pouco, né? O resultado é um pouco... Eu não vou dizer que foi injusto, né? Porque a seleção do Chile realmente foi superior ao Japão, principalmente no segundo tempo, né? A gente vai falar um pouco isso com calma, mas é claro que a derrota já era um fator um pouco esperado, né? Pela lógica da seleção do Chile e tudo mais. Mas o problema acho que foi após o segundo gol, né? Depois o Japão acabou se desorganizando um pouco mais. Mas foi um jogo muito bacana, foi muito legal estar em loco, principalmente pra mim que não tenho nunca tive muita chance de ver jogos de seleção nenhuma, assim, nem do Brasil nem nada. Então, poder ter ido no estádio, ver a seleção japonesa jogar pessoalmente, ver como funciona o esquema tático, sentir a diferença, né, de ver um jogo pela televisão do que pelo jogo de estádio de seleção, foi uma coisa muito, muito diferente para mim e com certeza estará marcado para sempre aí em todo mundo que pôde ir, né, como um dia muito foda e para mim com certeza foi também. Foi maravilhoso mesmo, né? Bom, contando desde o começo que aconteceu, eu cheguei na quinta-feira e tive a oportunidade de cobrir o primeiro treino ao lado do nosso irmão Thiago Bom Tempo, né, Thiagão? Vamos lá, acompanhamos o treino de perto. Não foi bem um treino, foi mais uma... Nunca né? É sempre uma exibição aberta, né? Um treinamento leve e aberto pro público, né? Deve ter sido até algo parecido que você presenciou lá em Sorocaba, né, na época Exato. da Copa. Foi lá, o pessoal fez o charminho, deu uma trotada, trocou uns passes. Não deu para ter uma noção de como o Moriaço entraria em campo, né? Aí, beleza. Foi lá, foi um dia legal. Até na sexta-feira, no dia seguinte, continuando as aventuras japonesas, né? Eu e o nosso querido amigo Lucas Prado fomos lá no hotel, tentamos tietar os jogadores. Infelizmente não foi possível tirar uma foto, pegar um autógrafo, né? E nós até tivemos um problema ali
com a manifestação que teve na sexta-feira. O cronograma da seleção japonesa era chegar no hotel após o treino, né, Tiagão? Entre 10 para as 6 e 6 horas. O time chegou praticamente 7 horas da noite já. Caramba. Devido... Tinha rua bloqueada, tinha muita gente ali na região da Avenida Paulista, onde ficava o hotel da seleção. Isso atrasou o cronograma da seleção, né? Será que... Depois eu até troquei algumas mensagens com o Lucas Prado. Ele falou que tinha até escolta da rota, né? Tava realmente um esquema tático bem... Eu vou te falar que... Eu lembro que na época da Copa do Mundo, quando eles chegaram lá no estádio e tudo mais, tinha, claro, um policiamento, mas eu senti que dessa vez, assim, tava muito maior, assim, esquema de bloqueação de rua, né? Tava um negócio um pouco mais rígido. Será que foi só com o Japão isso? Ou será que todas as seleções de São Paulo, por ser uma grande capital e ter todo aquele problema de possíveis roubos, você acha que eles tiveram uma preocupação maior? Ou foi só por causa que era o Japão e talvez o público seria um pouco mais fanático, assim, com uma das seleções de fora? Não, realmente foi um esquema tático para todas as seleções. Na quinta-feira, quando o Japão chegou, né, de quarta para quinta, não tinha todo esse esquema tático, mas a partir da sexta-feira já começou a ter tudo isso aí. O que ajudou a ter toda essa segurança também é que estava ocorrendo manifestação lá, poderia ter algum atrito, sei lá. Aí, por garantia, a Conmebol resolveu reforçar a segurança de todas as seleções, tanto que no Chile também teve toda essa mesma escolta, todo esse contingente para proteger as delegações, né? Legal, até porque a gente vai chegar nessa parte, tinha muito chileno, né, em São Paulo, né? Tinha muito. Foi uma invasão vermelha, né, Tiagão? Nós podemos ver de perto, tanto na rua quanto no estádio, né? Foi... Era como se o Chile estivesse jogando em casa, estivesse jogando em Santiago, né? Pois é, eu até esperava que os fãs do futebol japonês estariam um pouco mais em peso, mas assim, a diferença era esmagadora. É claro, eu esperava que, obviamente, que ia ter mais chilenos, porque, né, o Chile é muito mais próximo do Brasil do que o Japão, né? Mas talvez por ser um jogo de semana, isso meio que deu uma afugentada, assim, na galera japa, por causa de semana, jogo difícil, né, tal. Não é um lugar muito perto para todo mundo, né? Então é sempre essa problemática, assim. Mas, na sua grande maioria, assim, a galera foi bem de boa, assim, né? Não sei qual foi a sua opinião sobre público chileno, assim, mas no meu caso eu vi só um negocinho chato. Depois eu vi algumas postagens na internet, a galera falando que tinha durante o jogo uns atritinhos um pouquinho mais chato, mas eu particularmente achei muito bacana, assim, a galera do Chile muito festeira, muito brincalhona, não vi assim grandes problemas por ser a grande maioria, né? Eu não soube de nenhuma treta, a gente ficou junto o tempo todo ali, até teve uma zoeira lá que falaram pra gente, mas o brilhantíssimo Bruno Nakamatsu respondeu à altura, onde os chilenos até ficaram sem resposta depois da largada na cara do Nakamatsu ali, né? Sim, mas foi bem legal. Tudo era muito no tom de tiração de sarro, festa, assim, mas né? De festinha mesmo. É claro que eles estavam em muita gente, né? Então, obviamente, ia ter uma zoação com cultura pop japonesa, né? Gritando Pikachu, essas coisas voltando aqui, voltado para alguns desenhos japoneses que são mais conhecidos em geral, né? Então, e também o futebol japonês, a gente querendo ou não, é um futebol ainda muito, não vou nem dizer desconhecido, mas sim ignorado por muitos países, né? Então, muitos ainda veem o futebol japonês como, sei lá, um esporte muito mais amador do que, por exemplo, o meu futebol levado no Chile, aqui no Brasil, né? Então tem essa visão um pouco atrasada até, mas também não tem como a gente obrigar que todo mundo tenha a mesma visão do futebol japonês que a gente tem, né? Cada um, né? Quem não sabe, é só você entrando nas raízes do futebol japonês, assim, pra você ter uma opinião realmente relevante sobre, né? A maioria do pessoal, principalmente da América Latina, eles têm uma visão muito rasa do futebol japonês e não é nem culpa deles cometer as gafes, né? Porque realmente falta... É difícil também a gente ter informação também, né? Não tem muito site em inglês, é uma coisa que talvez eu poderia ajudar muito, né? Tem um site, pra você ver como
a própria Federação Japonesa tem um pouco de culpa nisso, né? O próprio site, se você for ver da seleção japonesa e da própria J-League, o site em inglês, ele não tem nem metade do conteúdo que tem no site em japonês, né? Então realmente falta informação, falta pessoas que escrevam isso para uma mídia um pouco mais geral, né? E com o mesmo nível de qualidade, né? Então é até normal realmente que o futebol japonês ainda seja uma coisa meio que de nicho, né, em muitos países, principalmente aqui na América Latina, né? E o que você soube de fatos isolados que você ia comentar? Então, cara, uma coisa que eu vi assim no Facebook teve alguns coros de, não é mole não, brasileiro torcendo pro Japão, assim, eu não sei se foi no estádio, se foi durante o jogo, aí gerou meio que uma galera meio, não gostei, isso é meio tosco, meio idiota, tal, mas algumas falando que viram muitas pessoas xingando e tal. Eu falei, a gente, né, que tá mandando em 7, 8 pessoas ali pro estádio, eu não senti isso, eu senti uma zoação, mas assim, muito no clima de festa, né? Chegou uma hora que a gente tava subindo ali pra entrar nos portões, uma puta volta pra praticamente metade do estádio, mas pra chegar no nosso portão, que era o 15, e tinha alguns amigos nossos que entraram no 16 ou 17, uma coisa assim. E ali chega um momento que a gente passou por algumas pessoas, os caras começaram a gritar Japão, vai Japão, né? Chilenos, né? E pediram pra nós tirar foto junto, aí tiramos foto, gravamos vídeo. Exato, teve ali alguma coisa de canal de TV japonesa que parou pra nós abrir bandeira e tudo mais, então assim, muito no tom da zoeira, assim, né? Teve até a parte do Nakamatsu que você falou, que é amigo nosso, que ele, né, falou alguma coisa de pastel de choco, uma coisa assim que eu não entendi, mas não sei exatamente do que se trata. Um bolo de milho. Um bolo de milho, e a galera meio que começou a dar risada, tipo, realmente, a bolo de milho é uma iguaria chilena, mas não era nada conhecido em outro lugar, né? Então os caras deram risada, então assim, durante o jogo mesmo, assim, pra mim foi muito de boa. É claro, né, que ia ter a zoação com o público japonês, mas eu também, sinceramente, eu não acho que seja nada que a gente tem que levar a ferro e fogo também, né? Porque a gente sabe, né, o povo latino aqui da América do Sul é um povo muito sarrista, né? Então, seria até esquisito, né, se não tivesse esse tipo de zoação, né? Sim, claro, faz parte do jogo, né? Pois é, e antes de chegar no jogo, eu quero saber o seguinte, Elias, o que você fez exatamente em São Paulo, além de ir no treino, além de tentar tietar lá os jogadores? Você fez mais alguma coisa, foi mais algum lugar, teve mais alguma coisa em questão de contato com o futebol japonês, ou foi só estádio e depois tentar no hotel tentar ver ou falar com alguns dos jogadores? Bom, a assessoria de imprensa da Japan House, até quero agradecer eles aí pelo convite que me fizeram, me chamaram no domingo para participar de uma coletiva, né, um bate-papo com o presidente da JFA, né, Sr. Kozo Tashima, o vice da CBF, o Feldman, né? Legal. E também estava presente com o mediador, o César Sampaio, né? Pera aí, o Google... Olha lá, o Google tá falando sozinho aqui. Ele ouviu só falar a palavra e achou que era o personagem, né? Tá. Daí voltando aqui ao foco, né? Depois que o celular bugou. Então, foi muito legal essa conversa, essa experiência que eu tive. O nosso querido Thiago Bom Tempo até chegou a fazer umas perguntas em japonês lá pro presidente, recebeu elogio. Legal. Bati um papo com o César Sampaio, com o irmão do Kazu, né? O irmão do Kazu também estava lá presente. Conversei com o Edinho Baiano, que foi um capitão do Coxa durante anos, né? Foi bem legal poder conversar com ele também. Troquei umas poucas palavras em japonês com o Sr. Kozo Tashima também, né? Foi muito legal. Tiramos fotos, tietamos ali os cartolas também. Foi um domingo muito divertido e muito que agregou experiência, né? Também. Bacana. Mas do que foi exatamente essa palestra aí do presidente da JFA? Na verdade foi mais um bate-papo assim de futebol japonês com o futebol brasileiro, né? Alianças, semelhanças. Será que pode acontecer alguma melhoria em questão de intercâmbio de jogadores pra cá? Será que talvez foi isso ou foi um negócio talvez muito mais formal assim mesmo? Não, é possível, porque, por exemplo, o Ledinho Baiano que tava lá, ele agencia jogadores para levar lá pro Japão, né?
Bacana, bacana. Porque se a gente for ver, não tá tendo um intercâmbio tão grande assim de japoneses pro Brasil ultimamente, né? A gente teve o Toshi, né? Que jogou no Havaí um tempo atrás, né? Recentemente nós temos mais a história do Sasaki, né? Que veio também lá do Viseu Kobe pra cá, jogou no Palmeiras, né? Participou muito de uns campeonatos sub-20, se não me engano, sub-22 do time do Palmeiras. Acabou, não vai ter o contrato renovado, vai voltar pro Viseu Kobe agora, se não me engano, no finalzinho de junho agora mesmo, ele já volta pro Japão. Então assim, seria interessante, né, se isso aí até virasse até um apoio maior, né, para trazer mais jogadores jovens para jogar no futebol brasileiro, né, quem sabe isso pode dar frutos futuros pra gente aí, né. É que agora o foco do Japão é a Europa, né. O Japão tem feito muito intercâmbio lá pro futebol europeu e deu uma largadinha no futebol daqui, né? Entendi. Até por questão de estrutura também não tem não tem muito como competir também, né? Então até é normal. Mas bacana, cara, legal ter conseguido, falar com o presidente da JFA, né? Não é pouca coisa, né? O irmão do Kazu que teve passagem por seleção também e tudo mais. Então, bacana. Fico feliz que vocês tenham conseguido essa proeza aí no domingo aí, que foi uma coisa bem legal e que agrega, né, pra vocês como jornalistas e tudo mais. Na segunda-feira, dia de jogo, né, foi aquele dia um pouco mais corrido, né, um pouco mais corridão, né, chegar na hora do almoço, a gente almoçar, reunir a galera, fazer tudo a trajetória até o estádio, porque... Reunimos até amigos japoneses, né? Exatamente, tinha lá acho que como é o nome do japonês que apareceu lá? É o Shinji, uma coisa assim, não lembro agora o nome dele. É o Keiji e o Mizuno. Isso, Keiji e o Mizuno. E aí a gente acabou conversando ali e tal, acabamos almoçando juntos. É um cara que o Bom Tempo conheceu ali, porque ele veio do Japão pra cá pra estar acompanhando os jogos da seleção e tudo mais. Teve até uma muito engraçado, né, que quando vocês falaram, ele falou que era torcedor do Avispa Fukuoka, né? E eu falei, pô, Avispa, um time bacana e tal. O Avispa Thiagão, né? Aí toda hora ele falava, Avispa, né? E cada dando risada pra mim, assim, bem alegre, assim. Então, teve um amigo peruano maluco que a gente encontrou lá no metrô, né? E o cara... Ricardo, né? O nome dele. Exato, aí ele quis ir pro jogo junto com a gente, falou que não tinha problema aí e tudo mais. Depois a gente acabou se perdendo um pouco na hora de entrar no estádio, né? Porque o esquema tático para organização ali tava bem sério até, né? De tudo, cada um nos portões bem longe, assim. Apesar que eu acho, sinceramente, que talvez eles estavam esperando muito mais gente, né? Por isso que tinha todo esse esquema tático. Mas foi bacana para dar a volta no estádio, ver como é que funcionava, ter todo aquele sentimento pré-jogo que a gente publicou em Instagram no Reino Maru, Instagram pessoal, Facebook. Então, toda a galera que nos escuta aí deve ter visto em algum lugar esse pré-jogo nosso, que a gente tem essas coisas guardadas. Vou tentar depois fazer um videozinho compilado para colocar no YouTube para vocês verem melhor, né? A qualidade não tá lá em grandes coisas, eu vou ver certinho o que a gente consegue fazer, né? E aí tem a parte mais maluca de todo esse rolê, né, Elias? Que a gente chegou dentro do estádio, depois de andar e tudo mais. Alguns amigos nossos entraram em outro portão, teve a separação. E aí eu pensei, poxa, aqui no Brasil umas coisas mudaram, né? Porque tudo um esquema tático, todo um negócio de tudo com cuidado, né? Na hora dos caras revistar minha mochila, o cara perguntou quanto era o tamanho da minha bandeira e não sei o que, pra ver se podia. Tinha até um menino que tava com a gente lá, que a gente não conhece, que ele tinha uma bandeira do Japão um pouquinho maior, né, do que as nossas. São Paulo. Isso. E aí o cara... Era uma bandeira do São Paulo ou uma bandeira do Japão? Do São Paulo. E aí o cara falou assim, essa bandeira não pode entrar, porque ela tem mais de 1,20. Eu achei uma besteira isso, né? Barrar o cara pra entrar por causa do tamanho de bandeira, né? Que se fosse um bandeirão, tudo bem, mas era uma bandeira, sabe, do tamanho de uma criança de 13 anos, sabe? Então, não era lá grandes coisas. E aí quando a gente entrou dentro do estádio, aí vem o primeiro negócio, né? A gente começou a ver nossas entradas, tinha assentos diferentes, e aí teoricamente todo mundo assistiria o jogo em cada um em um lugar, né? E aí a gente foi aqui um pouquinho ali, a gente pode tirar uma foto junto, passou o jogo mesmo agora, então foda-se, pode falar. E aí chegou uma hora que a gente viu um lugar, né, que a gente passou, porque assim, a gente entrava dentro
dentro do estádio. Quem já foi no estado de São Paulo sabe, né, como funciona. Tem aqueles gates, né, dentro do estádio que separa as alas, né? E a gente foi ali numa ala ali e a moça falou assim: vocês querem ir só pra tirar foto, né? Beleza, mas vocês não podem ficar aqui porque não é desse lugar. E aí a gente foi lá, tirou foto, bacana e tudo mais. E aí a gente começou a andar pelo estádio. Tinha uma hora que a gente chegou mais perto ali fingindo que ia tirar foto, ninguém chegou mais em cima da gente. Né? Ninguém a conversar, disfarçar. E aí sentamos, senta um, senta outro, sentou geral, né? E aí todo mundo começou a sentar. Eu percebi que realmente algumas pessoas estavam olhando o ingresso, sentando no seu lugar certo. Mas sinceramente, muita gente estava sentando aonde queria. Né, o que eu acho uma grande besteira também é colocar negócio de assento, né? Acho que nem era assim, nunca foi assim no estado de São Paulo. Então a gente conseguiu ver quase todo mundo junto, né? Teve alguns amigos que a gente perdeu, como o Nakamatsu, né? O Matsuoka a gente perdeu, o Nakamatsu com a gente. Teve outro amigo nosso que a gente não conseguiu ver o jogo. Teve o Glauber que viu o jogo em uma outra categoria, né? E assim por diante. Mas a gente conseguiu reunir pelo menos quase todo mundo nesse grande trâmite aí, encabeçado pelo Thiago Bom Tempo, é bom a gente dizer sobre isso, tirar o nosso da reta, e a gente conseguiu ver o jogo ali, quase todo mundo junto ali. Verdade, foi eu que inventei esse negócio, de fui lá e comecei a passar mensagem no celular do povo: os caras não estão fiscalizando, dê a volta aqui que todo mundo consegue ver o jogo. Aí chegou Daniel, chegou Mioto, chegou Plínio. Exato, aí até o Mioto, né? Até o Mioto foi lá. Ainda por cima eu tive a cara de pau de chamar uns outros caras que estavam torcendo pro Japão lá pra sentar com a gente lá. Exato, um casal lá que tava sozinho, né? Foi lá perto da gente e tal. Ficaram horrorizados com a gente xingando o jogo todo. Uma baita maluquice. Mas assim, foi. Você ficou horrorizado comigo. Você, pelo amor de Deus, xingando. Você tá uma loucura foda. Mas foi legal, foi na cadeira. Um negócio completamente desnecessário. O cara é um hooligan. E até porque o jogo começa muito bom pro Japão, né? E agora a gente vai falar talvez um pouco mais taticamente sobre o jogo, mas foi basicamente isso que a gente conseguiu ver o jogo numa friaca desgraçada pra mim lá, né? Chegando no estádio, né, sem camisa, sem blusa e tudo mais, uma bacana. Dentro do estádio, não sei se é por causa de que era estádio, eu senti que tava muito frio lá dentro, tanto que tem algumas fotos que eu já tava até de blusa de frio, porque realmente esfriou, né, dentro do Morumbi. Cara, é fresco pra caralho, tava frio nada, cara. Pra mim, 15 graus pra mim já tá giando já. Mas não tava 15, tava uns 17 ali. Pra mim tava giando já. Ai meu Deus, o Thiagão é um fresco nato, né? Exatamente. E uma coisa legal sobre o jogo, Elias, é que o Japão meio que surpreendeu todo mundo, né? Fez um esquema tático diferente, todo mundo esperava um Japão meio retranqueiro. E aí, né, o Moriyasu tentou surpreender, né, a equipe do Chile, que eu achei uma coisa muito válida na teoria. Bom, o Japão entrou em campo com praticamente um 4-5-1, por assim dizer, né? Migrando meio que para um 4-4-2 durante alguns momentos da partida. Com o Osako no gol, o cinturão da defesa temos o Sugioka, Tomiyasu, o Ueda e o Hara. No meio campo de volantes o Shibasaki e o Nakayama. Aí um tridente um pouco mais ofensivo com o Nakajima, Kubo e o Maedinha. E no ataque temos o Uedinha, né, que foi um grande nome da partida, só que reverso, né. Nos primeiros 30 minutos o Japão foi muito ofensivo, partiu para cima, tava jogando super bem, né, Thiagão? Pressionava muito a seleção chilena, não deixava o Chile se mexer em campo, mas depois disso houve um certo apagão e a seleção chilena começou a pressionar. O Nakajima levava muito o ataque pra frente, driblava, ele que foi o jogador mais insinuante aí na partida, ia pra cima, bons passes. Quem estava muito seguro também é o Shibasaki, né? Inclusive foi o capitão do jogo, dando passes na cara do gol, e o nosso Uedinha só desperdiçando, né? Assim que o Chile abriu o placar no gol de cabeça ali do Pulgar, que inclusive foi falha defensiva, né? Se eu não me engano, quem estava fazendo cobertura do Pulgar ali no escanteio foi o Nakayama. Chegou atrasado no lance, né? Aquele lado da seleção também tava muito complicado ali, né? Com o Nakayama, com o Hara, eles com certeza foi o lado mais complicado ali do jogo, né? E o Nakayama tava muito mal no jogo, tava nervoso, errava a saída de bola, dava contra-ataque pros caras, sempre mal posicionado, tanto que o Shibasaki
jogou por 2, né, nessa partida, Sim. Thiagão. Porque o Nakayama realmente tava perdidaço em campo, não fez nada. Deu um carrinho violento ali no jogador chileno na metade do primeiro tempo, se não me engano, no Sanches. Poderia ter sido expulso facilmente, o juiz aliviou ali pro Nakayama. Realmente ele estava muito mal. Quem estava mais ou menos na partida e deu uma acordadinha foi o Sugioka, né? O Sugioka que volta e meia recebia bola nas costas ali, também chegava atrasado, uns erros até que primários na defesa, né? Sim, E concordo. inclusive no segundo gol foi falha de marcação dele, o terceiro gol também foi falha de marcação do Sugioka. Também foi um jogador que não foi bem. Agora um cara que me surpreendeu nesse jogo foi o Ueda, né? Naomichi Ueda, não o Ueda Júnior. Eu e o Thiagão, a gente até brincava no começo, não, o Ueda vai jogar bem. O Ueda Eu vai não, arrebentar. não, nós não, eu sempre falei, o Ueda vai arrebentar essa Copa América, vendo? Eu sempre tive certeza, O Ueda xerifão, e não é que ele foi mesmo, rapaz, o Ueda foi bem nessa partida aí contra o Chile. Tomiasso também bem na zaga. Uhum. O segundo gol chileno foi por uma infelicidade, né? A bola Sim. desviou na perna do Tomiasso, entrou e enganou nosso querido Osako, mas não foi bem culpa dele, por assim dizer. Mas o Ueda foi um zagueiro seguro a partida toda, demonstrou raça, né? Foi muito bem. Outro ponto positivo do jogo, apesar de ter falhado no último gol, foi o goleiro Osako, né? Tudo bem, foi uma estreia boa, tomou 4 gols, mas só o quarto gol foi culpa dele, o resto foram culpas do sistema defensivo, né, Thiagão? Uhum. Mas mesmo assim, ele passou muita segurança, fez defesas importantes. Uma característica boa dele é que ele saía muito bem pelo alto, né? Que geralmente é um defeito dos goleiros japoneses. Essa bola alta, esse jogo alto que o goleiro japonês sempre falha, né, Thiagão? É Uhum. uma coisa crônica aí do futebol japonês. Ele é mais seguro. E na minha opinião, o Osako tem um potencial enorme, não só para ser o titular nas Olimpíadas, como futuramente ser titular da seleção japonesa, né? Ele e o Nakamura são dois ótimos goleiros da safra nova do futebol japonês. E o detalhe é que o Osako, ele tem só 19 anos, né? Um goleiro muito novo, mas que já passou muita segurança aí na meta japonesa. Pois é, né? É claro, não foi a melhor maneira de ele entrar na seleção principal e tudo mais. O goleiro novo, né, do São Francisco Hiroshima e tal. Ele não é assim gigantesco, né? Ele tem 1,85, né? Muito maior do que o Schmidt, por exemplo. Mas como você falou, né? Tem 19 anos, tem um futuro promissor pela frente, né? Já tem jogos pela J-League, já tem jogos por ACL, então assim... Já é um titular do Hiroshima absoluto. Exato, assim, é um jogador que já sabe, né, já sabe muito bem como as coisas funcionam no futebol profissional, né? Diferente, por exemplo, do Edinho atacante, que aquilo até, nós até falamos da Prévia, né? Esses jogadores muito novos assim, a gente tem muito medo que eles acabam se queimando, né? Numa eventual campanha muito ruim da seleção japonesa. Mas eu acho que o Keisuke Osako pode ficar sossegado sobre isso, porque apesar do resultado ruim, foi uma boa estreia, defendeu algumas bolas que pra mim seria gol, né? E a bola aérea, como você falou, que é um problema muito grande pro Japão, ele mostrou um pouco mais de bastante segurança, né? Então acho interessante. Eu acho que ele não vai crescer muito mais do que isso, né? Mas também não é uma altura ruim para goleiro, né? Ele parece, aparentemente ele parece um cara muito elástico, assim, né? Tem uma envergadura muito boa de braços e tudo mais. E é um goleiro rápido, apesar da altura. Então achei interessante isso. Então a gente tem que esperar para ver. Com certeza na seleção olímpica é um nome forte, né? Até porque esse período de transição de goleiro da seleção japonesa, a gente já sabia que seria um problema, né? A era pós de Kawashima. E realmente está sendo, né? Nós não temos ainda
um goleiro principal ainda, né? Temos disparado na frente aí o Schmidt, né? Já que o Nakamura do Reysol uma temporada complicada com seu time, o time caiu e tudo mais. Tem o Higatiguchi, o Gambaoska, que já faz um tempo que demonstra não ser seguro o suficiente, né, para se jogar na seleção japonesa. Então realmente é uma vaga que a gente precisa de boas reposições o quanto antes, né? E a gente até falou brincando, aspas, até porque eu realmente achava que o Ueda poderia usar essa chance na seleção para ele parar de ser quase uma piada, assim, né, do sistema defensivo, mas eu acho que muito do Ueda ter parecido bem nessa partida é porque aquele lado por onde ele jogou era o pior lado da seleção japonesa, né, o Nakayama na frente, ele fazendo o volante, muito ruim, o Hara, então também com suas dificuldades, então realmente o Ueda acabou suprindo, né, um pouco a deficiência ali dos seus aliados, né, é claro que não tem como nós falarmos que a defesa foi ótima, porque tomou 4 gols, né, de certa maneira, né, um ou outro não foi culpa de ninguém, mas ainda são 4 gols, o time defensivo realmente há de mudar para as próximas partidas, mas tirando ali, acho que o Hara e o Nakayama, que acreditava que eu esperava um pouco mais, né, o resto do time foi muito ok, né, o problema mesmo, né, Elias, foi que o Japão tinha dificuldades de criação, correr é uma equipe muito até leve, com muita velocidade, uma coisa que a gente não vê já faz um tempo na seleção, né? Esse Japão de volta às raízes do futebol rápido de drible, mas aí, quando tinha a chance, né, o Ueda lá na frente, camisa 13, infelizmente, muitos gols perdidos, né? E aí, com certeza, acho que foi o jogador que mais sentiu essa derrota, porque, sem nenhuma sombra de dúvida, eu posso dizer pra vocês, o Japão tinha tudo para perder esse jogo, mas que poderia ter sido um 3-2, poderia ter sido um 4-3 muito fácil, né? Porque realmente o Japão teve sim muitas chances de fazer os seus gols. Principalmente com o Edinha, né? Como você citou, ele teve 4 grandes oportunidades de fazer gol e as 3 eram chances claríssimas de gol e ele desperdiçou. A primeira no primeiro tempo, quando o Shibasaki deixou na cara do gol, ele tentou driblar o goleiro, se atrapalhou e chutou para fora. Ainda no primeiro tempo, outra vez o Shibasaki deixou ele na cara do gol e ele chutou em cima do goleiro. No segundo tempo, mais uma vez o Shibasaki deu um puta de um passe da intermediária ali e ele tentou acertar no canto e chutou para fora. E depois o Hiroki Abe, mais no final do jogo, deu um passe cruzado, onde a bola atravessou a pequena área, achou o Ueda do outro lado e ele errou de novo, né? Então, se tivesse ali um Okazaki ou um atacante da seleção principal mais experiente, Osako, né, principalmente, Osako, até o próprio Yu Kobayashi teria, até pra te falar bem a verdade, até o Kitagawa, né, eu pensei até também, o Kensuke Nagai fazia os gols ali, Kawamata, né, que já passou por seleção também. Então, foi bem complicado mesmo isso aí. Porque nós estamos com um atacante que joga no futebol universitário, gente, né? Então a gente vai exigir o que também, né? É claro que assim, o Moriyasu, na minha opinião, ele partiu muito assim, vamos tentar surpreender. Pra você ver que essa surpresa foi até interessante no começo, mas depois resolveu tanto, né? Por exemplo, o Kubo fez ótima jogada no começo do jogo, mas depois ele começou a ser muito marcado, muito forte. E aí ele ficou preso, né? E realmente ele tem aquele problema que a gente já esperava, né? Ele é muito franzino, então no jogo de corpo ele perde fácil. O Nakajima driblando muito, com certeza acho que vai ser um dos melhores jogadores da nossa seleção dos próximos anos, fácil. E também conseguiu alguns bons dribles, mas nesse jogo até o Kubo se destacou mais, né? Até eu acho que se a gente fosse dar uma nota pro Kubo e pro Nakajima, eu até acho que o Kubo fez um jogo melhor, né, porque ele apareceu de mais, teve até uma chance que ele tinha ali um chute, mas acabou sendo travado. O Nakajima parece que teve uma marcação um pouco mais firme nele, porque ele já é um cara um pouco mais experiente, aí a marcação ali com o Isla ali e tudo mais ali, com o Medel, que era o lado onde ele estava jogando, ficou um pouco mais complicado, né, mas realmente, se a gente tivesse um atacante um pouquinho mais experiente, depois acabou entrando o Okazaki muito tarde no jogo, né? Demorou, o Okazaki já entrou 80 minutos, né? Podia ter entrado logo. O próprio volante, né? O Nakayama, a gente tava assistindo o jogo e o Botelho falou, eu acho que o Moriyasu vai trocar o cara no meio, na metade do jogo, porque ele não tá jogando nada. E, né, não teve a substituição, o time voltou do jeito que tava, e aí começou a sair os gols
do Chile, e teoricamente o segundo tempo foi todo dominado pelo Chile, com pouquíssimas chances do Japão, e infelizmente as chances que apareceram a gente acabou falhando. No Japão ainda entrou depois o Abe no lugar do Nakajima, entrou o Miyoshi no lugar do Maedinha, né, que jogou muito bem o Miyoshi, teve um chute prensado, uma chance de chute também de uma hora que ele acabou se enrolando um pouco, né, e depois aos 80 minutos entrou o Ogro no lugar do Eda, mas aí, né, o resultado já estava meio que feito, né, e a gente acabou tomando um gol besta no final ali, num abate que o Japão saiu completamente desorganizado. Isso eu achei a parte mais louca da partida, Elias, porque quando você vê o jogo da televisão, você tem uma visão de linha, né? Mas quando você vê em estádio, individualmente, a linha se formando, a equipe fazendo toda a organização de ataque, e aí quando você vê o time tudo embaralhado, assim, correndo atrás da bola que nem os malucos, e aí a gente viu que realmente a seleção do Chile foi superior porque, né, uma seleção full, galera experiente pra caraca, Vidal, Vargas, Sanches, né, depois acabou entrando o Fernandes, né, Isla, Medel, Arias, então assim, uma seleção muito cascuda, né, da seleção do Chile, que tinha tudo para vencer, mas se a gente estiver jogando com a seleção um pouco mais organizada, eu acho que esse jogo daria pra gente perder de 2-1, ou um empate também não seria um resultado também muito fora do normal, não. Olha, se eu fosse o Muriaço, eu teria feito já no intervalo umas substituições, teria tirado Nakayama e colocado... Assim, eu colocaria o Tomiyasu de volante no segundo tempo, jogaria o Nakayama para defesa, substituiria, colocava o Iwata, por exemplo, de zagueiro, né? Aí ficava o Tomiyasu ali fazendo dupla com o Shibasaki de volantes, com o Iwata na defesa, tudo bem, já recompõe o sistema defensivo. Tiraria ainda no intervalo o Maeda, tudo bem, um cara bom, tem velocidade, mas já teria colocado o Miyoshi logo de cara também. E também teria colocado o Okazaki entre os 15 e 20 minutos do segundo tempo, não teria demorado tanto para colocar o jogador ali no ataque japonês, né? Não teria tirado o Nakajima, como ele tirou no jogo, deixaria o Nakajima jogar os 90 minutos, porque no meu ver ele não estava tão cansado assim para ter saído aos 20 minutos do segundo tempo, né? Olha, cara, as minhas opções, eu também teria tirado o Nakayama já no intervalo, colocaria talvez o Tomiyasu ou um outro jogador para fazer ali o meio. Uma coisa que eu teria feito no meio do jogo, eu teria invertido o Kubo com o Nakajima, eu colocaria o Nakajima para ser o camisa 10 fixo e o Kubo pelas pontas. Eu, sinceramente, teria feito o seguinte, eu teria colocado o Okazaki mais cedo, e se o Okazaki não estivesse rendendo, eu fazia a troca de pivô com o Maeda, né? Porque eu acho que o Maeda jogou bem, tinha umas chances melhores assim, e talvez no final do jogo eu teria tirado o Kubo e colocado o Miyoshi, assim, sabe? Eu acho que eu terminaria o jogo, técnico, claro, falando bosta aqui, é muito fácil falar, né, depois do jogo que terminou, mas quando eu acho que eu deixaria o Maeda, tiraria o Kubo, sabe? O Nakajima também não sei se trocaria, né, um cara que poderia resolver o jogo mais fácil, né, pelo menos diminuir o jogo, né, porque assim, quando o jogo tá perdido, eu acho que pelo menos a gente tinha que pensar em saldo de gol, né? Mas assim, depois que o Nakajima saiu, o poder ofensivo do Japão morreu, caiu em 80%. Sim, por mais que o Nakajima tivesse sido muito anulado nesse jogo, ele puxava muito a marcação, né? E então isso... E aí quando entra o Abe, né? A marcação meio que ficou individual em cada jogador e funcionou muito bem, né? E aí, né, o nosso poder ofensivo morreu, né? E aí a gente começou a lançar... Teve muitos jogos, você pode ter visto que o Eda estava fazendo lançamentos para frente. E isso mostra o quê? Mostra que a gente perdeu meio campo, né? E aí joga a bola para frente, toca ali pro Miyoshi ou pro Maeda para tentar driblar o jogador, chegar no meio na lateral, cruzar a bola para a área, alguma coisa assim, mas infelizmente nada funcionou, né? A equipe do Chile acabou engolindo, né, o sistema ofensivo do Japão, e aí os erros na defesa foram aparecendo naturalmente, infelizmente, né? Quanto a essa partida, eu teria entrado, na verdade, com o Japão um pouquinho diferente, né? O sistema defensivo deixaria esse mesmo. No meio campo eu começaria com o Kubo no banco, para ele entrar no segundo tempo, colocar o coitado numa fogueira desde cedo, né? Eu teria começado mesmo com o Okazaki na partida,
e não com o Edinha, né? E o Maeda eu manteria, deixaria ele de titular com a entrada do Miyoshi, que foi a substituição natural, né? São essas modificações ali que eu faria. Quanto eu ainda prefiro um pouco mais o Itakura do que o Nakayama, Thiago. É isso que eu ia falar. Eu com certeza começaria com o Itakura, assim, sem sombra de dúvidas, né? Eu até gostei muito dos 11 titulares, talvez eu até entrei com todos que começaram. Os únicos que talvez assim, eu torci um pouco mais assim, o nariz assim, foi com o Kubo começando o jogo e com o Nakayama. Assim. Então talvez se eu fosse fazer algumas modificações, seriam nessas duas posições. Os demais eu acho que eu começaria como tava mesmo. Assim, o Nakayama e o Edinha acredito que não tenham muito futuro mais na seleção japonesa, né? Devido às idiotices que eles aprontaram nessa primeira partida, até dando spoiler do segundo jogo, o Ueda também aprontou na segunda partida, né? Então, sendo bem sincero, agora eu vou fazer uma pergunta pra você, eu vou falar a minha opinião, depois pergunto a tua. Dessa seleção japonesa, são poucos os jogadores que têm um futuro certo aí pela frente. Tudo bem, não vou citar os óbvios porque já tem realidade. Agora da safra nova, eu só vejo Osako, Sugioka talvez, mas o Osako, Daisen Maeda talvez tenha alguma chance aí mais pra frente. Miyoshi também tem uma boa chance de brilhar na seleção. Hiroki Abe também tem uma boa chance aí de seguir um futuro na seleção. Tatsuya Ito também, apesar de não ter jogado ainda, né? Mas é um cara que a gente conhece bem. Mas de resto, eu não vejo um futuro muito certo aí para os jogadores, né? Principalmente o Eda e o Nakayama. Cara, eu acho que não é complicado, eu acho que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, assim, cara, porque eu ainda acho que é tudo muito novo, tá? É tudo muito... Se a gente for comparar com os jogadores que a gente tem hoje na seleção principal, os laterais eu acho que já tem alguns nomes melhores, principalmente que o Moriyasu já está treinando já faz um tempo para jogar nas laterais. Com certeza de volante a gente está muito ok ainda com o Shibazaki, pelo menos até a próxima Copa do Mundo, e tem até o Rotary Yamaguchi que vira e mexe volta a seleção. Então assim, desses jogadores novos que acho que acredito que todos vão continuar pelo menos mais um pouco na seleção de base, eu ainda acho que tem muito para evoluir, claro, e tem muito para melhorar, obviamente. Mas eu ainda acho que todos ali talvez tenham uma chance na seleção ainda no futuro, até porque a gente não sabe como que eles vão amadurecer, né? Eu até acredito que talvez tenha até uma chance da gente queimar um pouco a língua com o Ueda, porque agora que talvez ele vai jogar no Kashima, que tem um esquema tático que até ajuda muito a evolução de alguns jogadores, eu acho que ele pode sim evoluir, porque realmente é óbvio que ele, que o Hara, que o Nakayama, o próprio Sugioka não são jogadores inicialmente para jogar na seleção, né? Nem para ficar no banco, né? Mas eu acho que se eles evoluírem, eu acho que todo mundo ele pode ter ali uma segunda chance. Mas é claro que os jogadores que não forem bem nessa Copa América, com certeza vão ter que remar um pouquinho mais do que alguns que são teoricamente jogadores um pouco mais preferidos assim do treinador e tudo mais, que a gente sabe que é normal ter isso em todos os trabalhos, né? Mas eu acho que ainda, se eu fosse falar para você que hoje, agora que talvez que não volta nunca mais na seleção, eu acho que eu não teria ainda essa opinião ainda. Bom, falando em off do jogo agora, Thiagão, que nós demos uma boa resumida, para você, qual foi a tua experiência aí da primeira vez de ter visto um jogo de seleção, né? Pela primeira vez você viu um confronto de seleções no estádio, né? O que você achou? Achou bacana? Cara, eu achei diferente, achei da hora, cansativo um pouco, né? Tem que chegar muito antes e tudo mais, assim, e tal. São Paulo também é muito longe, então
é um evento de um dia todo, né? Então é um negócio bem diferente de você, eu tenho que estar em casa às 10 para as 8 para ligar a TV às 8 e assistir o jogo. Então eu achei diferente a atmosfera, se você fica muito mais envolvido, né? Até porque eu não sou nem muito de xingar, assim, eu tava xingando durante o jogo, então você acaba meio que sendo levado, né, por toda aquela emoção de assistir o jogo em loco. Pra mim foi sensacional. Eu poderia ter ido ver em Goiás aquele Brasil e Japão, que eu não lembro do que era, não sei se é a Copa das Confederações, que porra que era. Não, amistoso pré-olímpico, né? Isso, aí acabou não dando certo de eu ir e tudo mais. Mas com certeza acho que foi uma das experiências mais bacanas que eu tive com o futebol assim, nos últimos tempos. Até vou me policiar mais para quem sabe no futuro próximo ir para São Paulo de novo, tentar ver um jogo do Corinthians, tentar, sabe, ver os jogos aqui da Série A2, A3, que é onde os times locais aqui da minha região participam. Em Araraquara também tem a Fonte Luminosa, onde a Ferroviária joga. Então assim, ter ido nesse jogo do Japão me deu uma vontade a mais, assim, de ir mais em estádios, independente de quem esteja jogando, assim, sabe? Porque realmente é uma diferença brutal na hora de você fazer uma análise de jogo, né? Então, foi uma puta experiência foda. Aí é claro, né? Tirando toda essa parte que a gente pensa no Rinomaru, e a gente como criador de conteúdo e fã de futebol um pouco mais tático e tudo mais, foi muito legal também estar com vocês lá, ter conhecido a galera que eu não conhecia, né? O próprio Mioto, por exemplo, que eu nunca tive visto pessoalmente, entre outras galeras que a gente acabou conhecendo todo esse caminho maluco aí pra ver o jogo. Foi um dia muito foda, com certeza até postei as fotos, mudei foto de perfil e tal, porque realmente foi um evento muito bacana, assim. Eu esperava que seria foda, que seria legal, mas eu não esperava que seria tão impactante, assim, ver um jogo e tudo mais. Eu pensei, e olha que o Japão perdeu, hein, cara. Eu pensei, imagina se fosse a seleção principal e imagina se tivesse ganhado, né? O quanto teria gritado ainda mais, sabe? Teria uma atmosfera tão boa. Já foi tão legal, mesmo o Japão tomando de 4, né? Imagina se tivesse ganhado. Então, com certeza vai ser um momento que a gente vai levar pra vida toda, assim, né? Porque foi realmente um negócio que vale a pena, cara. Então, se em algum momento a galera pensa assim, não sei se vale a pena, é muito trampo. Cara, vale a pena, vai ver a seleção do Japão, vai ver a equipe que você gosta, gasta um pouco de dinheiro, né? Porque realmente ir para São Paulo para Emin Elias nunca é muito fácil, né? Sempre tem gasto envolvido. Ainda bem que a gente tem o Bom Tempo que dá uma boa ajuda pra gente aí com locação e tudo mais. Então é um bagulho muito foda. É uma pena que o Japão não venha tanto fazer amistosos aqui no Brasil, não tem tantas coisas assim. Porque se tivesse, com certeza eu, Elias, o Bom Tempo, toda a galera, tem certeza absoluta que a gente iria ver esses jogos sempre, né? Porque realmente é uma sensação muito, muito diferente de você ver, né, os torcedores que você torce pro mesmo time, sabe, a galera cantando o Gambate Nippon, que, né, que a gente cantou em português, vamos Nippon, né, e tudo mais. E assim, é um negócio, quando a gente conseguir postar os vídeos, você vai ver que como é diferente fazer isso no estádio, cara. A sensação é indescritível, é indescritível. Nós que perdemos a oportunidade em 2012, em 2013, em 2014, né? Graças a Deus aí nós conseguimos ir em 2019, né? Chegou a realização de um sonho. E o detalhe é que nós somos com a galera, né? Nós conseguimos aí ir com a nossa turma, o pessoal ali do futebol nippon, né? Desde a época do Orkut ali. Então foi algo maravilhoso, assim, indescritível. Com certeza. Até o próprio Mioto colocou na postagem, se não me engano foi o Mioto, ou o Plínio, agora não lembro qual que é o dois, mas acho que foi o Mioto, que ele falou assim, eu esperei 5 anos pra acontecer isso, né, e finalmente aconteceu. Imagina pro Elias, que já tá no Orkut desde lá de tempos, entendeu, que já tentou, né, que já pensou em ir pra Argentina ver Copa América lá, e o Japão não veio, então, já tentou várias vezes também, né, de reunir a galera, então é muito tempo, né? São oportunidades muito raras e eu espero sinceramente que tenha mais oportunidades de fazer isso, sabe? Ver as equipes japonesas quando se vierem pro Japão e tudo mais. E que a galera que não foi, cara, preste muita atenção, cara. Vá na próxima. Espero muito que o Japão demore muito pra voltar pra jogar aqui no Brasil, que é um negócio que vale muito, mas muito a pena, cara. Eu não me arrependo em nenhum momento, assim, de ter guardado essa grana, ter pegado esse tempo, ter ido sem dormir direto do trampo pra fazer isso, igual a gente faz quando
quando a gente vai lá para São Paulo nas reuniões de final de ano. Assim, foi um negócio que falta palavras, só agradecer mesmo todo mundo que participou, que dedicou um pouquinho de tempo para ficar com a gente ali, que gastou grana para ir ver a gente, para conversar com a gente. Eterna gratidão a todo mundo que pôde estar com a gente nesse momento aí, principalmente o Elias, o Bom Tempo e toda a galera. É algo assim que eu vou guardar pro resto da minha vida, né? Um dia que jamais será esquecido. E olha, é incrível, até me emociona, assim. Tudo que a gente passou, Transmagia. Pena que faltou um golzinho, né, pra gente virar ali. Faltou só um golzinho. E chances teve, né? Então, tipo, a gente mostra que a seleção é muito boa até, né? Eu fico pensando, talvez se o Moraes tivesse treinado melhor, um pouco antes da seleção, sabe? Tivesse tido se tivesse não sei nem se foi nem culpa do Moriaço, culpa da seleção, mas talvez se tivesse como ter juntado esse grupo mais cedo, pra eles ter pelo menos mais uma semana de treinamento juntos, eu acho até que essa seleção poderia estar muito mais afiada, porque sinceramente, Elias, pode até parecer um pouco presunçoso da minha parte, mas o Japão jogando com uma seleção mista, né, com molecada e alguns jogadores mais velhos, alguns não estando nem em condições de ser titulares absolutos, como o Okazaki, por exemplo, bater de frente com as seleções praticamente inteiras, né, aqui da seleção dos times sul-americanos, me dá um pouco de esperança para o futuro promissor da seleção japonesa, né? Porque a gente vê que se essa molecada conseguir fazer bons jogos agora, né? Obviamente que as seleções elas vão mudar seus jogadores e essa nova safra de jogadores da seleção japonesa, eles podem sim ser uma geração muito brilhante individualmente, pode ser uma seleção muito brilhante, muito mais no coletivo, sabe? Então, eu fiquei satisfeito com algumas coisas que eu vi, assim, sabe? O Japão tendo algumas características que não tinha muito tempo, a molecada tentando pelo menos bater de frente com essas seleções principais. Então, assim, acho que não é demérito nenhum perder para o Chile, né? É claro que poderia ser menos, como a gente falou várias vezes, mas com certeza foi um bom teste pra gente poder ver o que a gente espera do futuro do futebol japonês, né? Que é basicamente isso, né? Tóquio, a própria Olimpíada de Tóquio vai ser tipo, como fosse um portão de entrada pro mundo ver como que é essa nova cara da seleção japonesa, né? Então acho que essa Copa América vai ser um bom pontapé inicial para trabalhar isso aí. Só encerrando sobre esse jogo, foi um placar mentiroso, né? Porque o Japão não mereceu levar esses 4-0 pelo que produziu e pelo que fez na partida, né? E como você mesmo disse, um time jovem, um time mais inexperiente, né? Com a piazada, isso pesou um pouquinho. Mas jogou de igual para igual a maioria do jogo e tá de parabéns. Só faltou um golzinho ali pra nós. Exatamente. Mas fica uma próxima, vai ter muita competição pela frente aí no próximo programa, né? A gente vai poder falar bastante coisa, né? Então não se preocupe aí, a gente vai poder falar muito sobre o jogo do Uruguai aí e tudo mais, aí que tem muita coisa para conversar, né? E com certeza vai sair um pouco juntos os podcasts aí nos próximos dias. Até porque a Copa América acontece muito rápido, os jogos, né, são muito poucos dias de espaço entre um e o outro, e a gente poder conversar um pouco mais sobre seleção e talvez até um pouco mais sobre o que esperar, né, do Japão, se possivelmente a gente conseguir passar de fase. Maravilha, Tiagão. É isso, galera. Tenho muito a agradecer. Esperem só um pouquinho que a gente já vem com o segundo jogo, beleza, meu irmãozinho? Valeu, muito obrigado. Até daqui a uns dias. Até daqui a uns dias, galera aí. Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Até mais. Abraço, valeu, tchau. Eldoró.